Gente, que saudade desse canal, que saudade! Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2020 e é um prazer enorme voltar com o Comunique. Para quem não sabe, eu tô terminando o doutorado, então eu tirei um mês para me dedicar à escrita do texto da tese, que ainda tem um longo processo pela frente, mas durante esse tempo eu não pude gravar vídeos e é por isso que eu tô retornando hoje. Bom, a nossa ideia daqui pra frente é modificar um pouco o canal, né? A ideia é tentar fazer menos edições para que eu tenha mais tempo de gravar com vocês. Então vocês vão ver aí um vídeo mais diretão aí, com alguns erros, vacilos e aí por diante, né? Bom, o nosso tema hoje, estou aqui com a minha colinha, a gente vai falar sobre as competências que a gente precisa para se comunicar em uma determinada língua. No caso, a gente está falando aqui mesmo da nossa língua materna, do português. A gente sabe que não é só quando a gente vai falar uma língua estrangeira que a gente enfrenta aí problemas ou dificuldades para se comunicar, não é? Então, olha, fica comigo e daqui a pouco, depois da vinheta, a gente já volta com o Comunique de hoje. Bom, pessoal, então eu vou falar hoje sobre 4 competências que a gente precisa desenvolver aí quando a gente quer se comunicar bem, né? Elas são baseadas aí no trabalho de Swain e Canaille, o trabalho deles de 1980, então, assim, né, de certa forma, recente, são o quê? 40 anos, né? Mas que fazem todo sentido aqui para nós. Bom, a primeira coisa que eles vão falar é sobre a competência gramatical. Então aqui, retomando o que seria uma competência gramatical, é bem o que o nome diz, né? Está relacionado ao conhecimento da gramática, da língua como um código, mas também, claro, ela funciona dentro da sociedade, ela é viva, né? Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que os autores destacam é uma competência sociolinguística. Então, o próprio termo aí, né, já falou, olha, sociolinguística. Então, língua, sociedade. Então, quando a gente começa a entender aí que a língua, ela não é só um código, né? Ela não é só regras, né? Então, quando eu entendo que a língua, ela tá dentro da sociedade, eu sei que tem diferentes fatores sociais que vão interferir aí na forma como as pessoas utilizam a língua. O terceiro ponto aí que os autores destacam seria a competência discursiva. Então, a competência discursiva tem em entender a língua como viva, como funcionando na sociedade e funcionando aqui no espaço-tempo em que eu estou falando, né? Então, a gente sabe que a gente não fala igual em todos os lugares que a gente está, em todas as circunstâncias em que a gente está, né? E, por último, a gente vai falar sobre uma competência estratégica do uso da língua. Então, existem sim estratégias quando eu vou utilizar uma língua e eu quero me comunicar nela. Bom, então, para começar, a gente vai focar aqui na competência gramatical. Com certeza é uma competência aí que muita gente morre de medo, né? Quando começa a falar assim, olha, ai, gramática, ai, português, ai, socorro, que desespero, né? E aí você já lembra um monte de nome. Substantivo, adjetivo, advérbio, adjunta de nominal. Ai, meu Deus, como que usa pontuação? Como que usa acentuação? Né, não é assim? Bom, pessoal, sim, de fato a gente precisa conhecer a gramática da nossa língua. A gente precisa conhecer a gramática da nossa língua para utilizá-la a nosso favor. Então, o objetivo da gramática, né, a meu ver, claro que existem outras formas, outras perspectivas de se entender isso, mas aqui para mim a gramática ela serve para descrever a língua numa sociedade. E aí, claro, a gente tem de alguma forma como ter uma convenção para utilizar a língua. Então, eu estava estudando há pouco tempo, né, com uma aluna, e aí a gente estava lendo uma carta de Pero Vaz de Caminha. E aí na carta, a mesma palavra era escrita de diferentes formas do início ao fim, né? Então imagina se cada um escrevesse de um jeito, né? Se cada um escrevesse
colocasse a pontuação do jeito que quisesse, colocasse a acentuação do jeito que quisesse. Imagina a confusão, talvez a gente nem conseguisse comunicar de fato, talvez a gente não conseguiria entender a carta de outra pessoa, ou no nosso caso hoje, a gente não conseguiria entender um e-mail, né, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai pensar aqui para trabalhar? A gente vai pensar que a gramática, ela funciona ou deve funcionar a nosso favor. Se eu mudo a forma como eu enxergo a gramática, então ao invés de ter medo dela ou pavor dela, eu vou estudá-la porque eu sei que ela pode me auxiliar a me comunicar melhor, né? Então quando eu pegar aí uma gramática, ou às vezes a gente nem pega assim hoje em dia a gramática, o livro, né, na biblioteca. Muitas vezes quando a gente tem dúvida, a gente entra na internet mesmo, dá uma buscada, olha como é que funciona aqui, né? Eu mesma falei, dá uma buscada, né? Seria uma busca. Eu sei que eu posso utilizar a língua de formas diferentes em contextos diferentes, mas eu preciso ter esse conhecimento, né? Então vocês viram aí, eu falei aqui de um jeito mais coloquial, vou dar uma buscada lá e tal. Mas eu sei que segundo a norma padrão da gramática, o certo é dizer busca, fazer uma busca. O nosso objetivo aqui é o mesmo, é você pensar, conhecer as regras gramaticais para utilizá-las nos contextos em que você tem que trazer a norma padrão da língua. A gente já falou sobre isso aqui no canal, né? Então, existem momentos em que eu posso falar mais coloquial, né? Eu posso falar ali, não preciso ficar usando todas as regras da norma padrão, mas existem momentos que me exigem falar um português padrão, um português segundo a norma, né? Então, conhecer essa norma é importante. Não é necessário falar assim em qualquer contexto. Eu não tenho que, em qualquer contexto, usar está ao invés de tá, por exemplo, né? Não é errado eu falar, gente, como que vocês estão? Tem gente aqui que é de Minas Gerais, né? Não, como é que vocês estão? Como é que você tá? Como você tá? Né? Não tem problema nenhum. Eu preciso saber que na hora que eu for escrever aí uma dissertação ou for escrever um trabalho, né, para escola, para faculdade, ou quando eu for responder um cliente, né, se é uma comunicação mais formal, eu preciso escrever está, não posso escrever tá. Então, existe uma diferença entre conhecer a gramática, né, saber aí as regras da gramática, e quando eu digo conhecer a gramática, não quer dizer que você tem que saber tudo de cor, não. Eu tenho que saber todas as regras de uso do hífen. Gente, ninguém sabe disso, entendeu? Se você perguntar para um linguista que estuda, né, aí ao longo da vida, né, teve muita mudança aí no uso do hífen, por exemplo, na língua. Então não é que eu preciso saber tudo de cor. Assim como um advogado não sabe todas as leis, né, do vade-mecum de cor, mas ele tem ali noção das principais leis, né, que ele precisa conhecer, e quando ele não lembra de alguma, ele vai e consulta o vade-mecum, não é assim? Assim também, você como falante do português, você pode consultar uma gramática, inclusive em meios virtuais mesmo, utilizar o Google mesmo, utilizar outros meios de busca e utilizar a gramática. Então, conhecer a gramática, né, saber utilizá-la a seu favor é diferente de sair falando tudo assim, sabe? Igual, eu já falei dos advogados hoje, né? Mas é igual, por exemplo, às vezes as pessoas falam, né, do jeito do falar do advogado, do jeito de escrever do advogado, né? E aí daqui a pouco você quer falar também da mesma forma em qualquer contexto. Não, isso é falta de uma outra competência que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, olha, a gramática deve ser utilizada a seu favor, tá? Não é legal aquela pessoa que fica o tempo todo corrigindo o que a outra está falando. Depende do contexto, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Então, eu mesma, como linguista, eu não fico corrigindo todo mundo por aí.
e isso é muito chato, né? Então busque conhecer a gramática, busque identificar aí as suas dúvidas, o que você erra mais quando você vai escrever um texto que realmente precisa seguir a norma padrão, ou quando você vai fazer um discurso e você precisa seguir a norma padrão. Então você vai conhecer a gramática para utilizá-la a seu favor, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso programa aqui de hoje, nosso vídeo, e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou mandar aí para mim lá no Instagram, né? @YaraCmiranda ou @SAY, S-A-Y, comunique, tá bom? Um abraço e até a próxima!